Olá, pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais a respeito do sistema muscular. O sistema muscular, ele faz parte do sistema músculo-esquelético, que nós já vimos que tem a função de dar forma, estabilidade e movimento ao corpo humano, assim como o sistema esquelético. E tem como composição ser constituído por ossos, músculos, tendões, ligamentos, articulações e cartilagem, e assim como outros tecidos conjuntivos do corpo. Propriamente, o sistema muscular ele tem a função aí de produzir movimentos corporais, né? Toda a movimentação, locomoção, ele é sustentado pelos músculos. Além disso, a estabilização dos movimentos do corpo, né? A regulação do volume dos órgãos, movimentação de substâncias dentro do corpo e também auxiliando aí na produção e manutenção do calor. Os músculos eles podem ser classificados em 3 tipos: músculo liso, músculo estriado cardíaco e o músculo estriado esquelético. Os principais grupos musculares que nós podemos encontrar na cabeça: os músculos frontais da testa, os músculos faciais, o orbicular, que circula o olho, os músculos temporais, músculo trapézio, que sustenta o pescoço, músculo deltoide, músculo do grande peitoral, o reto abdominal, os músculos que compõem o braço e as mãos, bíceps, o grande abdutor das pernas, tá? E o reto femoral da coxa, que é o principal músculo da coxa, os músculos tibiais e gastrocnêmio interno, que é o músculo da panturrilha, né? E na parte posterior do corpo, nós vamos encontrar, além dos músculos da cabeça, né, a continuação do trapézio, que se estende até as costas, o deltoide, que também envolve o ombro, o tríceps, que é o músculo opositor do bíceps, que auxilia também na movimentação do braço, o grande oblíquo, lateral do abdômen, a grande dorsal, que envolve as costas, os glúteos, o grande adutor, que é o músculo posterior da coxa, assim como o bíceps femoral, o gastrocnêmio externo e interno, ambos compondo a panturrilha, que se liga ao calcanhar através do tendão de Aquiles. Os tipos de músculos que nós podemos encontrar são o músculo cardíaco, que vai constituir aí o coração, o músculo estriado esquelético, que estará ligado aos ossos, né, e que são os principais músculos do corpo, e o músculo liso ou não estriado, que irá compor aí os órgãos internos. Cada um desses músculos vai possuir características distintas, como, por exemplo, o músculo estriado esquelético, ele vai possuir as suas células na forma cilíndrica, assim como também o músculo estriado cardíaco. Já o músculo liso ou não estriado, ele vai possuir células na sua forma alongada, ou seja, fusiforme. O músculo estriado esquelético vai possuir presença de estrias, assim como o músculo estriado cardíaco, mas essas estrias estarão ausentes no músculo liso. Cada célula vai possuir, no músculo estriado esquelético, vai possuir vários núcleos e periféricos, enquanto no músculo estriado cardíaco nós vamos possuir apenas 1 ou 2 núcleos centrais, e no músculo liso apenas um único núcleo e central. A contração do músculo estriado esquelético, como ele é responsável pelos movimentos do corpo, ele é rápido e voluntário, ou seja, depende da nossa vontade. Já o músculo estriado cardíaco, por ele estar ligado ao batimento cardíaco, né, ele é rápido, mas é involuntário, ou seja, não depende da nossa vontade. E o músculo dos órgãos internos, que é o músculo liso, ele é de constituição lenta e involuntária. Então, nesse caso aqui, serão aqueles movimentos peristálticos, né? O esôfago, o estômago, o intestino delgado,
Então, são movimentos lentos e involuntários. A localização desses músculos. O estriado esquelético são os músculos propriamente ditos, né, mais conhecidos, que estão ligados ao esqueleto. O músculo estriado cardíaco é o músculo do coração. E o músculo liso são aqueles músculos que vão compor a parede dos órgãos ocos. Aqui mostrando os músculos em corte. Tá? Então, os músculos estriados esqueléticos a gente consegue ver na forma alongada, né, cilíndrica, e cada um deles são arranjados em feixes, enquanto que o músculo estriado cardíaco, ele também é formado de feixes mais interligados e estriados. E já o músculo liso, quando observado no microscópio, são formados por camadas laminares de células com um único núcleo. O tecido muscular, ele recebe, né, nomenclatura celular especial. Então, por exemplo, quando a gente se refere a uma célula muscular, na verdade, o nome dele seria fibra. Tá? Então, ao invés de chamarmos de célula muscular, nós vamos chamar de fibra. E o citoplasma dessas fibras é chamado também de sarcoplasma. A membrana plasmática é chamada de sarcolema. E as fibrilas contrácteis, que são as fibrilas que vão ser responsáveis pela contração muscular, que são constituídas de actina e miosina, são chamadas de miofibrilas. Então, quando a gente se referir a miofibrila, sarcolema, nós estamos referindo a partes equivalentes na célula. Como o músculo se organiza? Então, as fibras musculares elas estão organizadas em grupos de feixes, sendo um conjunto de feixes envolvidos por um tecido conjuntivo denso. Então, esse tecido conjuntivo, pessoal, ele pode envolver diferentes unidades de organização da célula. Então, nós temos aqui um músculo ligado ao osso, aqui um exemplo de um músculo estriado esquelético. Esse músculo estriado esquelético ele é envolvido por um tecido conjuntivo chamado de epimísio. Epimísio. E, além disso, esse feixe ele é composto por outras feixes que são as fibras, que são as células propriamente ditas. Cada uma desse conjunto de fibras é envolvido por uma segunda camada de tecido conjuntivo que é chamada de perimísio. O perimísio, então, vai envolver um feixe de fibras. E cada feixe de fibras, ou seja, cada célula, vai ser envolvida com uma membrana de tecido conjuntivo chamado de endomísio. Visto mais de perto, uma parte do tecido, né? Se nós tirarmos uma dessas fibras, nós vamos encontrar os feixes, e esses feixes são formados por fibras musculares, e cada uma dessas fibras são formados por miofibrilas. As miofibrilas, elas, quando vistas de perto, elas são formadas por feixes de proteínas chamados de actina e miosina, que são organizados na forma de bandas. A unidade organizacional dessa miofibrila é chamada de sarcômero. Esse sarcômero ele é composto de uma banda I, que quando vista no microscópio, ele é formada apenas por filamentos de actina, tá? Então seria essa região em azul. A linha Z ela é formada pelo entrelaçamento de fibras de actina, tá? Então seria esse feixe aqui, seria esses feixes aqui. A banda A é a parte central, tá? Do sarcômero. Então, essa parte é o conjunto da parte mais escura do sarcômero e ela é a sobreposição entre feixes de actina e de miosina em vermelho. A miosina é a fibra mais grossa, enquanto que a actina é a fibra mais fina. Dentro da faixa A, nós vamos ter a banda H também, tá? Que seria essa banda aqui, que vai conter apenas as fibras de miosina, que seria essa região aqui. E, no caso, o sarcômero, propriamente dito, ele é formado por duas, a região que compreende duas linhas Z. Então, aqui nós temos uma linha Z e outra linha Z. Então, o sarcômero
seria a região entre duas linhas Z consecutivas. E é nessa região que ocorre a contração da fibra. O que seria a contração? Quando o músculo se contrai, essas miofibrilas, a fibra de actina e a fibra de miosina, elas se deslocam, elas se entrelaçam, se deslizam, né? E a banda Z some. Essa linha escura, ela some, tá? Porque elas acabam se adentrando, deslizando uma sobre a outra. Então, aqui vendo mais de perto, tá? O músculo estirado, nós teríamos os feixes de actina separados, né? E a miosina aqui no meio. Quando o músculo se contrai, esses feixes deslizam-se e a banda Z some, tá? Como ocorre a química da contração muscular? Então, a primeira coisa que acontece é que um feixe, a contração muscular, ela acontece por um estímulo, tá? De um impulso nervoso. E esse impulso nervoso chega até a fibra muscular. Tá? E aí, esse impulso nervoso se propaga pela fibra, liberando cálcio, estimulando a produção de cálcio. Ao liberar o cálcio, né, que está armazenado no citoplasma da célula, isso vai entrar em contato com as miofibrilas, né, e o cálcio desbloqueia os sítios de ligação da actina e permite que essa se ligue à miosina. Então, o processo, né, ocorre aqui um estímulo à cabeça da miosina, através do uso de uma molécula de ADP, se liga à actina e a actina ligada a miosina ligada à actina vai, com o uso do ADP, né, do ATP, vai fazer com que haja aí a liberação de energia e essa molécula ela acaba empurrando, ou seja, deslocando, né, esse feixe de filamento de actina. Então, basicamente, nós temos aí um processo de contração, né, em que, por uso da energia vinda, que tudo começa por um impulso nervoso, né, que libera a liberação de cálcio, e o cálcio vai sendo liberado da célula. Isso vai estimular aí um impulso necessário para que o processo se desencadeie. E tudo isso em milissegundos. E como ocorre a regeneração muscular? Então, quando ocorre, por exemplo, a degeneração, não, o rompimento das fibras, essas fibras, elas imediatamente elas recebem células, que são chamadas de células satélites, que se deslocam para o miotrauma, e essas células acabam se aderindo a essa região do trauma e vão se fundindo. Ao se fundir, elas vão causar aí um aumento dessa miofibrila, tá? Desse feixe de miofibrilas. E aí elas vão crescendo e vão se aderindo a esses feixes. Por isso que as células musculares elas têm vários núcleos, porque elas vão crescendo pela adesão de outras células satélites. Tá? E com o tempo, esse feixe ele é regenerado com a formação de novos feixes de células. E aí recomeça o processo. Então, toda vez que você tem um rompimento, pode ser por um processo de hipertrofia, quando você faz um exercício físico. Então, o exercício físico, ele promove o rompimento dessas fibras. Aí, o rompimento dessas fibras vai estimular a adesão de células satélites, que vão tentar reparar esse músculo lesionado. E, ao reparar, ela vai causar um aumento dessas fibras, por isso que o músculo cresce. Tá? E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.